Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai poder assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo pessoas a normalizarem suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde. E trabalho com atendimento individualizado em consultório e já ajudei centenas de pessoas a normalizarem, a chegarem aos valores de referência de triglicerídeo e colesterol para a sua idade, comendo de tudo. E o tema de hoje é: por que é perigoso tomar estatinas para reduzir colesterol? Então, hoje a gente vai tratar de um assunto bem polêmico, né? E até o final da live a gente vai estar esmiuçando isso com você, se é realmente perigoso, você vai entender como a estatina age no combate do colesterol no nosso organismo. Então, primeiro, eu quero esclarecer, né, que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes no sangue, né? E o triglicerídeo, ele tem a função de fornecer combustível para os músculos. Quando o triglicerídeo, eles não são usados, eles ficam livres na nossa corrente sanguínea, né, em forma de energia, eles passam a ser armazenados, né, no tecido adiposo como gordura. Então, o triglicerídeo, quando a gente não faz nenhuma atividade física, ele pode ficar aumentado. Ele é utilizado para estar sendo essa forma de energia que os músculos utilizam para manter o movimento. E o colesterol? O colesterol, ela é uma molécula orgânica mais abundante no nosso organismo. Ela está presente em todas as células do nosso corpo, nas membranas celulares. O colesterol é precursor, né, de todos os hormônios esteroidais, da vitamina D3, dos ácidos biliares. Sem ela, a gente não consegue absorver as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, são essas as vitaminas lipossolúveis. É fundamental para a produção da mielina, que é a membrana que encapa os nossos nervos, e sendo assim necessária para a transmissão, né, e condução dos impulsos nervosos e para a proteção dessa bainha, né, e também atua na proteção da mucosa intestinal. Então, este é o colesterol, uma molécula essencial no nosso organismo. Então, ela faz parte de muitas importantes funções dentro do nosso corpo. Então, para que a gente possa entender, o colesterol ele é dividido em algumas frações. Quando a gente faz o exame de sangue, a gente não tem somente colesterol total, né? Nós temos o colesterol, nós temos as frações, que é o LDL, o HDL e o VLDL. Temos alguns que ainda indicam o IDL, né? Então, para que o colesterol ele possa se movimentar dentro das nossas artérias, porque ele é uma substância gordurosa, né? Então, se a gente coloca um pouco de óleo na água, a gente vê que ela fica na superfície. Assim também acontece dentro da nossa corrente sanguínea. Eles precisam de ter uma forma de se locomover, senão eles ficam acumulados mesmo. Então, para se locomover, existem as lipoproteínas, que são essas frações do colesterol. O LDL, o VLDL e o HDL. Né? Então, o LDL e o VLDL, ele transporta o colesterol do intestino, que a gente, né, se alimenta da dieta, ou do fígado para os músculos e demais órgãos e tecidos. Então, eles retira do local onde chega, vamos dizer assim, da dieta, do intestino e do fígado, e leva até os nossos órgãos, tecidos e músculos. E ali ele pode se acumular, né? Dependendo da condição que está as nossas artérias. O HDL, ele faz a função contrária. Então, ele retira dos músculos, tecidos e órgãos e leva até o fígado para que o fígado possa metabolizar e excretar, eliminar esse colesterol. Por isso que o HDL é tido como um colesterol bom, que ele acaba tirando o excesso que está nos órgãos, na corrente sanguínea, né, nos tecidos, nos músculos, levando até o fígado para que ele possa ser eliminado. E o LDL e o VLDL faz o efeito contrário, né? Eles podem ser acumulados nos órgãos, nos tecidos, nas artérias, por conta da sua função. Então, por isso que ele tem essa distinção do bom e do ruim, né? Essa forma mais simples para vocês entenderem como que eles agem no nosso organismo. E quais são os sintomas do colesterol e triglicerídeo altos, né? Chantelasmas, que são as bolsinhas de gorduras acumuladas assim perto na região dos olhos, ou bolsas grandes em cima na pálpebra, né? No canto dos olhos também acontece nessa região aqui.
A gente também tem o arco corneano, que a gente vê um arco mesmo em volta da íris, da bolinha preta dos nossos olhos, e aí fica esbranquiçado. Então, é um arco corneano por baixo da íris dos nossos olhos. Halitose, né, mau hálito, tontura, dor no peito, acúmulo na região da barriga, nessa região aqui do nosso tronco, isso é próprio de quem tem colesterol e triglicerídeo alto. E um outro também que a gente chama de xantoma tendinoso, que é, assim, um aumento onde estão os tendões na mão, no pé, e aí fica aumentado, né? Se vocês verificarem no meu feed, tem outras lives, eu vou ter essas imagens gravadas lá. Então, passando só, mais uma vez, essa informação de quais são os sintomas, para você perceber, né? E aí, procurar fazer um exame para confirmar, né? Um lipidograma, um perfil lipídico, colesterol total e suas frações, mais triglicerídeo, para saber se isso é realmente, né? Está alto, né? Então, normalmente, as taxas estão aumentadas associados a esses sintomas. E quais são os riscos de manter essas taxas aumentadas? O primeiro deles é o diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial, a própria dislipidemia, que é o descontrole dessas taxas, né, vai aumentando, e aí vira um problema de saúde. A obesidade, o excesso de peso, pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, esteatose hepática, que é a inflamação do fígado ou gordura no fígado, né? O maior risco cardiovascular, a aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Então, chama aterosclerose. Então, vai criando em locais aquele acúmulo, né, para estar protegendo as nossas artérias. Às vezes tem eu tenho um pico hipertensivo e aí eu tenho uma quantidade de sangue aumentada, né, numa pressão muito grande dentro das artérias, e aí pode haver microfissuras, e o colesterol vai lá e estanca aquela microfissura, para não ter nenhum problema. E aí você vai tendo pontinhos, acúmulos de gordura. Se acontecer sempre no mesmo local, a gente forma placa, e ela pode ir aumentando e até chegar o momento de impedir com que passe o sangue dentro dessa artéria, ou diminua o tamanho, né, da luz dos vasos, né? Então, por exemplo, um cano, quando ele está cheio de lodo, ele vai aumentando, vai em volta, mas no caso das placas, ela pode acumular em um local e aumentando, né, formando como se fosse um bolo ali. E aí, ao invés de ter toda a circunferência da artéria, a gente vai ter uma quantidade menor. E aí, com a pressão, pode haver o rompimento desses vasos. E aí pode acontecer exatamente o quê? Um AVC. Se acontecer na cabeça, um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Se acontece no coração, se há o entupimento, né, das artérias do coração, nós temos um infarto. E é por conta, às vezes, do acúmulo de placas de gordura, de colesterol nas nossas artérias. E aí a gente pode ter a morte súbita, né? Então, às vezes tem tempo de socorrer e outros não têm tempo. Então, esses são os riscos reais de se manter as taxas de colesterol e triglicerídeo aumentado. E aí a gente vai entrar agora no tema de hoje. Quais as medicações existem para reduzir o colesterol? Mais especificamente o LDL, né? Então, nós temos as estatinas, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, lovastatina, pravastatina e simvastatina. E nós temos mais dois outros tipos, que é a azetimiba e o IPCSK9. Então, são nomes da substância que age, né, essa droga que age para diminuir a concentração de colesterol no nosso organismo. E como que essas drogas, né, essas medicações, elas agem? No caso da estatina, ela é um inibidor da HMG-CoA. Elas são substâncias capazes de reduzir a fração do colesterol LDL sérico ao inibirem a ação dessa enzima na cascata de formação do colesterol. Então, ela vai lá, aonde está essa enzima, bloqueia, torna ela inativa para que não aconteça a cascata de formação do colesterol. Então, dessa forma, acaba diminuindo a produção de colesterol pelo nosso organismo. No caso da azetimiba, como que ela age? Ela inibe a absorção do colesterol pelo intestino delgado, atuando seletivamente nos receptores da NPC1L1 e inibindo o seu transporte até o intestino. Então, essa inibição da absorção do colesterol, em grande parte do colesterol biliar, leva à diminuição dos níveis de colesterol hepático e da síntese do receptor do LDL. Então, é dessa forma que acontece
a inibição, né, do colesterol. No segundo caso, né, nós temos as estatinas, a azetimiba e a IPCSK9, né? Então, elas são uma droga mais potente, essa é uma droga mais potente na redução do LDL sanguíneo. Então, a PCSK9 é uma proteína que promove a degradação de receptores hepáticos de LDL, onde ele se liga para entrar dentro da célula. Então, ela atua ali. Então, os inibidores desta proteína consistem em anticorpo, né, que aumenta a disponibilidade desses receptores, local onde o LDL se liga, presentes nos hepatócitos, promovendo uma maior captação do LDL. Então, ele vai sair de dentro da corrente sanguínea e vai entrar para dentro das células. E aí ele vai diminuir dentro da corrente, quando a gente vai medir, os que estão livres na nossa corrente sanguínea. Então, ele passa a estar dentro. E aí há um acúmulo de gordura, ele vai ser transformado, né, nos adipócitos aí, em gordura e sendo acumulado. Então, são ações diferentes, mas elas todas fazem com que o colesterol, o LDL, diminua. Quando o LDL diminui, também dá uma diminuição do colesterol total, né? A diferença entre essas três, né? A ezetimiba ocupa os receptores de LDL, enquanto a IPCK9 evita a destruição das moléculas, né, do LDL. Então, é comum utilizar essa ezetimiba ou a IPCSK9 junto com uma estatina. Então, às vezes, o médico coloca essas duas medicações juntas para que possa diminuir o colesterol. Ou, às vezes, você tem uma delas. Depende da conduta do seu médico. Mas existe casos dos médicos utilizarem a estatina junto com uma das duas, né? Ezetimiba e IPCSK9. Né? São as três que agem nesse sentido para a redução do colesterol das nossas artérias. E quando que o médico quando que o médico entra nessa ação, né, para prescrição dessas medicações? Então, tomar aqui um pouquinho de água, porque eu já estou com sede. Normalmente, um cardiologista ou um profissional de saúde, um nutricionista, um enfermeiro, um médico solicita exames de rotina. E aí o médico percebe que seu colesterol e o seu triglicerídeo está aumentado. E aí ele vai pedir que você procure um nutricionista ou você modifique os seus hábitos alimentares, de vida, de saúde. E se você não consegue fazer isso durante o tempo que o médico determina, 6 meses, 1 ano, né? Ou se você volta nesse médico, você fez um exame e aí deu as suas taxas alteradas, daí 1 ano você volta e as suas taxas permanecem alteradas. Então ele vai entrar em ação. Ele vai prescrever essa medicação. Mas existe os fatores de risco aumentado. E nesses casos, não importa se você tentou fazer alguma mudança na sua rotina alimentar, na rotina de vida. Ele vai entrar com a prescrição. Quais são esses fatores de risco? A idade entre 45 e 70 anos, e eles têm que estar em conjunto, junto com outro fator de risco, que é o risco para doença cardiovascular, uma dislipidemia, né? Que é o aumento dessas taxas todas, o diabetes, a hipertensão arterial, obesidade e o tabagismo. Então, se você, por exemplo, você é hipertenso, você tem sobrepeso, você está entre a idade de 40 a 75 anos e vai no médico e a sua taxa de colesterol e triglicerídeo está aumentada, ele normalmente não pede para você alterar nada na dieta, não. Ele vai já entrar com a medicação. Ele não pede para você procurar um profissional. Se você tiver abaixo de 40 anos, ele vai pedir para que você possa procurar um profissional. Agora, se tiver entre 40 e 75 anos, a prescrição é feita. E aí ele vai optar de prescrever um desses 3 drogas ou se ele vai a estatina e mais o outro, tá? E também é prescrito essas medicações em indivíduos com risco de evento cardiovascular. Pessoas que já infartaram, pessoas que já tiveram cirurgias cardiovasculares, né? Tem um marca-passo, usa stent, ou tiveram algum problema, né? Já tiveram que fazer cateterismo, né? Durante um período de 10 anos. Se ela teve alguma intercorrência nesse sentido, ou se ela tem algum acúmulo, né, algum ateroma que está acima de 10% o entupimento das suas artérias, ele vai entrar com a medicação. Então, são esses 3 pontos. A idade,
o risco de alguma doença, se você tem alguma doença associada, né, que pode aumentar o colesterol e o triglicerídeo, e se você já teve algum evento cardiovascular. Então, os médicos intervêm instantaneamente para que possa estar reduzindo as taxas de colesterol. Porém, entretanto, todavia, os médicos, eles não passam para os pacientes, não divulga que existem efeitos colaterais com essas medicações. Todo medicamento, todo remédio, toda droga é feita para remediar algum problema de saúde. E não é para eliminar. Ela vai remediar durante um tempo, ela vai diminuir, né? Como essas estatinas ou essas 3 drogas vão fazer uma ação vamos colocar assim, em alguma cascata, em algum evento do nosso organismo que é próprio dele, para estar conduzindo, para estar formando o colesterol, para estar que é normal, né, do organismo, uma função normal, ela vai agir naquela função para diminuir a taxa. Então, as drogas, elas todas vão ter efeito colateral. É só a gente pegar a bula, todas elas. E quando a gente toma mais de um medicamento, ela pode ter a gente chama de interação medicamentosa, né? Então, pode ter um problema maior. E quais são os efeitos colaterais desses medicamentos, das estatinas, né? Então, o tratamento deles, eles promovem efeitos colaterais adversos e graves, de alta proporção e frequentes em pacientes, como a miotoxicidade. O que é isso? Miotoxicidade. É um mecanismo não enzimático que leva a severa necrose do músculo. E aí pode acontecer em qualquer tipo de músculo. O uso da estatina, do tratamento com estatina, apresentam efeitos colaterais adversos e graves, com alta proporção e frequentes nos pacientes que fazem uso, como a miotoxicidade, que é um mecanismo não enzimático que leva a severa necrose do músculo. O que é a necrose? É a morte do músculo. E nós temos músculo para toda parte, né, gente? Nós somos formados de músculo. Então, pode acontecer nas pernas, e aí as pessoas vão sentindo dores nas pernas. Pode acontecer na musculatura próxima ao coração, pode acontecer na musculatura dos braços, né? Então, dependendo da região, isso pode ser um pouco mais agravado, né? Sendo esse problema, quando ele acontece, né, que o médico percebe que isso acontece por conta do uso da estatina, é uma das maiores causas, né, para parar com esse tratamento. E aí precisa rever toda a alimentação, toda a rotina dessa pessoa, né? Então, existem sintomas que eles vão aumentando de acordo com o tempo de uso dessas estatinas. Então, os sintomas musculares são cólicas, fadiga, né, que é o cansaço, é como se fosse no exercício físico, mas sem a prática do exercício físico. Fraqueza muscular, sensibilidade, dor, que a gente chama de mialgia, dor muscular, câimbras noturnas principalmente, dor tendinosa, inflamações musculares, né, que são miosites, então acontece a inflamação no músculo, no músculo da perna, né? Então, acontece também possivelmente acompanhadas de atividade severa e elevada da creatinina quinase sérica. Então, vão acontecendo esses sintomas junto com o uso da estatina. Cólica, fadiga, fraqueza, sensibilidade, dor, cãibra, dor tendinosa, inflamação, isso tudo vai acontecendo. E vai enfraquecendo os músculos. E isso é sério, gente. Acontece mesmo, tá? Então, não existe um consenso sobre a frequência desses sintomas. Eles podem variar a intensidade, a manifestação subclínica, né, da miopatia, que é a fraqueza muscular, não relacionada à dor, perde mesmo, vamos colocar assim, a pessoa sente fraca, ela não consegue, perde a capacidade, às vezes, de locomover, de fazer um movimento, às vezes, por exemplo, a mulher, né, de torcer um pano, de caminhar, principalmente idosos. Então, vão perdendo essa capacidade, essa fraqueza muscular sem dor. Às vezes acontece com dor e outras não, né? Então, vão tendo limitações de força por conta do uso da estatina. E, de acordo com Ramakumari, 2018, os efeitos colaterais musculares adversos e graves são devido à função mitocondrial das células anormal,
ao estresse oxidativo e ao desequilíbrio homeostático do cálcio muscular. Ele fez um estudo e ele relacionou isso, né? Então, no caso, como acontece, né? Esses sintomas. Ele pode estar associado a esses problemas: mitocôndria, estresse oxidativo e a homeostase do cálcio. E aí, eu falo para vocês, a gente vê muito idoso que faz uso de estatina há 10 anos, há 5 anos, usa muito tempo, e aí é constante. Ah, minhas pernas não param de doer. Ah, eu estou perdendo a força. E alguns médicos que não se atualizam, vamos dizer assim, porque os atualizados vão entender isso, acaba passando isso despercebido, acha que é da idade, né? Então é importante a gente ter consciência, né? Aprender, entender o que está acontecendo para que a gente possa ajudar as pessoas. Então existe também, Hoffman, em 2012, ele estabelece uma ordem de risco entre essas medicações, entre essas estatinas, né? Numa ordem decrescente, do maior para o menor, eu vou falar para vocês quais que provocam mais esses problemas. Então, do maior para o menor. A rosuvastatina tem um risco, né, aumentado desses sintomas, mais do que a atorvastatina, mais do que a simvastatina, mais do que a pravastatina e mais do que a lovastatina. Então, a lovastatina é a que prejudica menos, ela que tem o menor risco. Agora, a rosuvastatina é que tem uma intensidade muito maior com que esses sintomas aconteçam. A simvastatina está exatamente no meio. Tá? Então, em todas elas vão ter esses efeitos colaterais. Mas existe uma condição que vai do maior para o menor. A rosuvastatina é a maior e a lovastatina é a menor delas, em risco. E no caso do uso prolongado, né, que eu já falei que às vezes tem pessoas que usam o remédio a partir do momento que está hipertenso, passam um remédio para colesterol para evitar problemas cardíacos e junto, às vezes, uma outra medicação para diurético junto, né? E o uso da estatina. E aí você vê pessoas usando isso durante anos. Então, o uso prolongado por mais de 10 anos, mais ou menos em média, está associado ao aumento de risco de câncer em mulheres com a idade de 55 a 74 anos. Câncer de mama. E câncer de tireoide em pacientes também, mulheres, entre idade de 40 a 69 anos. E também está associado a doenças autoimunes. Aí em homens e mulheres, tá? Então, olha o perigo do uso prolongado sem ter consciência, né? Sem a gente ter essa noção do que pode ser provocado, tá? Então, o colesterol, ela é uma molécula, eu falei no início para vocês, que é essencial ao nosso organismo. Ela tem várias funções ao nosso organismo. Então, se eu uso isso continuamente, eu estou impedindo também as funções do colesterol. Eu posso ter diminuição dos meus hormônios, né? Então, os hormônios sexuais principalmente, porque ele não vai ter a base para a produção dos hormônios, porque eu estou usando uma medicação para diminuir o colesterol. Eu posso ter baixa absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Então, aí agora com a pandemia, que o pessoal teve o vírus, né, fez com que tivesse uma baixa na vitamina D, e se a pessoa toma uma dessas medicações, olha aí o risco. Potencializa. Então, nós precisamos de ter esse cuidado. O colesterol, ele 90% ele é produzido pelo nosso organismo, 10% entra na dieta. Se eu tiver um consumo de alimentos que aumentam o colesterol, isso vai ter um desequilíbrio, vai aumentar. Mas se eu tiver uma normalização, uma melhora da minha alimentação, o meu organismo vai funcionar de uma forma correta. E o colesterol tem as suas funções. E agora já se sabe que, em contradição de tudo isso, há pelo menos 60 anos, tem se estabelecido, até mesmo pela diretriz brasileira, né, de combate à aterosclerose, eles também colocam isso daí, são mais de 60 anos, né, que é passado para os médicos, a gente estuda isso na faculdade, né, que o colesterol sanguíneo alto, associado à ingestão de gordura associada, é o maior responsável pelas doenças cardiovasculares. E hoje, em estudos, em meta-análise, estudos mesmo que vão a fundo, já mostram que não é dessa forma, né?
Então, a Mercola, em 2020, fez uma avaliação dos riscos das doenças cardíacas, conseguiu comprovar que está mais relacionado a uma dieta alimentar não saudável, né, e o estilo de vida sedentário, do que o uso da gordura saturada e o aumento do colesterol na nossa corrente sanguínea. Então, quais são os parâmetros que eu devo utilizar para verificar se eu tenho mesmo o risco potencial à doença cardiovascular? Não é somente utilizar, o meu colesterol está alto, então eu vou infartar. Não existe isso. Não tem. Hoje é comprovado que não é dessa forma que se mensura o risco. Como que eu posso observar? Com alguns cálculos, a razão do HDL, que é o colesterol bom, dividido pelo colesterol total, né? E aí o ideal é que esteja inferior a 24%. Menor do que 10% indica significativamente o risco para a doença cardiovascular. Então tem que estar acima de 24. Se tiver abaixo, estamos em risco. Se tiver abaixo de 10, o risco é potencial. E existe também a relação triglicerídeo-HDL. Então, o nível de triglicerídeo e HDL, um dividido pelo outro, e deve estar abaixo de 2. Se ele tiver entre 2,5 e abaixo de 2, o nosso risco é baixo. De 2,5 a 5, o risco é moderado. E acima de 5, essa razão, o risco é muito alto. Então, eu faço meus exames, olho essas razões. Se o meu colesterol estiver aumentado, a minha razão, colesterol total e HDL, estiver acima de 24%, tá ok. Se a minha relação, a minha razão triglicerídeo HDL estiver abaixo de 2, está ok, mesmo com o colesterol elevado. Agora, se eu tiver um LDL elevado, um colesterol total elevado, a razão LDL colesterol menor que 10, e no caso triglicerídeo HDL acima de 5, eu aí posso tomar alguma atitude, porque eu estou exatamente, né, potencialmente em risco. Então, nós temos que observar essas razões para a gente saber o risco cardiovascular ou não, tá? Então, o colesterol, ele não é somente ele em si, não é uma razão para entrar com estatina. Não é uma razão para eu tomar a medicação. Eu preciso estar em potencial risco cardiovascular, que é o que exatamente que eu coloquei para vocês. E o que pouca gente sabe, né, é que a deficiência de colesterol, porque muitas vezes é tão falado isso, né, que a gente fica com medo, eu quero zerar. Não existe isso. Então, a deficiência de colesterol, ela está ligada à diminuição de sobrevida de pacientes, né, principalmente acamados, principalmente idosos, à violência e a suicídios. Também foi comprovado que pessoas que têm Alzheimer e Parkinson têm uma tendência a ter colesterol abaixo do normal, dos níveis normais. O que nos traz uma informação que o colesterol é uma molécula protetora do nosso cérebro contra a demência, contra tantos outros problemas. Então, nós temos que ter, sim, a taxas normalizadas dentro dos padrões. E se ela tiver aumentada, mas se as razões colesterol, HDL, triglicerídeo, HDL estiverem ok, a gente não precisa preocupar, muito menos entrar com estatina. Nós precisamos, sim, observar a qualidade da nossa alimentação. É isso que tem que ficar para você bem claro. A nossa alimentação é o que vai trazer consequências para a nossa vida. É o que eu como e o que eu deixo de comer é que vai estar fazendo com que essas taxas elas aumentam ou diminuam. Tá? Então, o triglicerídeo e o colesterol, ele também está relacionado ao sedentarismo, à prática de atividade física, um sono irregular, né? O aumento dele, a qualidade de sono interfere diretamente nessas taxas, o estresse e a alimentação. Então, eu tenho que tomar cuidado com todos esses fatores para que eu possa manter as minhas taxas normalizadas, né? E o segundo ponto, conversar com o seu médico. Né? Se você usa estatina, se você está sentindo dor muscular, se você está tendo esses sintomas que eu falei com você, faça uma alteração, procure um nutricionista, procure um profissional, esteja comigo presente nas lives que eu estou passando para vocês conteúdo sempre, tá? Para que você possa melhorar as suas taxas e aí conversar com o seu profissional, com o seu médico para retirar essa medicação. E aí ele está entrando de uma outra forma, né? Então, melhorando a sua rotina de vida e rotina alimentar, né? Na sua alimentação.
Então, não pare e nem inicie com medicação sem ter uma orientação médica. Então, converse, procure o seu médico para que você possa estar se beneficiando e melhorando, tendo qualidade de vida, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha, marque um amigo, né? Quando a gente estiver online aí, manda um aviãozinho para aquela pessoa que está com colesterol e triglicerídeo aumentado. Tem muita gente precisando disso. E, de repente, você compartilhando ou marcando um amigo aqui pode fazer toda a diferença na vida deles. Então, eu estou presente em praticamente todas as redes sociais, no YouTube, Caliane Fonseca. Se inscreve, ative o sininho para que você possa ser notificado quando a gente estiver online. Se inscreva na minha página, no Instagram, no Facebook. Curta, deixe o coraçãozinho, deixe suas dúvidas, para que a gente possa estar interagindo, né? E aí eu vou estar fazendo, de acordo com o que você coloca lá, interagindo comigo, a gente vai estar fazendo conteúdo para estar te ajudando, tá? Então, eu sou grata por você estar aqui hoje e por você ter assistido até agora esse vídeo comigo. Muito obrigada. Então, eu também agradeço a cada uma das pessoas que estiveram aqui presente hoje e tenhamos todos, né, uma boa tarde, um abençoado trabalho e que Deus nos abençoe e continuamos aqui.